olha só. Até esse momento, a gente só trabalhou com objetos que são escalares, ou seja, é um único valor, né? Uma única string, um único número, seja ele inteiro, seja ele numérico, enfim. Só que aí é que tá. Daqui para frente, a gente vai começar a pensar em estruturas para armazenar dados. Porque, na verdade, uma análise ela não é feita de um único número, né? Ela é feita de um conjunto de números que estão representando quantidades das nossas variáveis. Então, existem várias estruturas para a gente armazenar dados. A primeira delas se chama vetores. Então, os vetores são uma estrutura unidimensional, é como se viesse uma listinha, assim, um atrás do outro, pá, dos numerozinhos, ou do que você quiser lá dentro, na verdade não precisa ser só número. Depois tem as matrizes, que vão ser como se fossem vários vetores grudados. Existem os arrays, que é como se fossem várias matrizes, uma atrás da outra. Aí existem listas, que é o tipo muito flexível de estrutura de dado para a gente armazenar as coisas que a gente precisa na nossa análise. E, por fim, os data frames, que tecnicamente aqui, é um caso especial de uma lista, mas eu acho que a melhor definição para eu colocar para um data frame é que ele é o que mais parece com uma planilha de dados, tá? Então, vamos pensar o que é um vetor, tá? Um vetor, eu falei ali, é uma sequência de dados que são do mesmo tipo ou da mesma classe. Ou seja, um vetor ele só pode ter valor numérico, ou valor lógico, ou caractere, né? Não dá para você ficar misturando coisa ali. E exatamente porque você não mistura as coisas, um vetor ele é uma estrutura de dados que a gente chama de homogênea, tá? Para a gente começar, se você quiser pesquisar sobre o vetor, o que é a função do vetor? Vai lá no seu prompt de comando, digita interrogação e C. C é o nome da função que você vai dar, que existe para a gente fazer um vetor em R. Esse nome bem curtinho assim. Então, vamos pensar num vetor numérico aqui. O que é um vetor numérico para a gente? Então, numérico.vet vai receber, repara na setinha de atribuição aqui, um vetor. Qual que é a função que diz que é um vetor? É o Czinho. E o que eu vou colocar dentro desse numérico? 1, 3, 1, 9 e assim vai. Quantos eu quisesse aqui. Do jeito que eu tô fazendo aqui, só entrando um pouquinho no gancho que alguém deixou para mim lá atrás, eu não tô especificamente declarando o tamanho do vetor, mas não significa que eu não possa, tá? Eu posso declarar o tamanho do vetor, posso criar um vetor e falar assim, aqui tem tamanho 100, ou aqui vai ser um vetor de tamanho 1000. Posso passar isso é um argumento dessa função vetor, assim como eu posso passar e simplesmente sair listando, colocando coisa lá dentro. Que é isso que, a princípio, dá essa flexibilidade para o R também. Além disso, embaixo, olha, além de um vetor numérico, embaixo eu estou fazendo um vetor lógico. Então, repara que o lógico.vet recebe, com a setinha de atribuição, né? Um vetor que está sendo representado dentro da função C. E aqui dentro, olha, são 4 posições lógicas, ou true ou false. Nota que true e T minúsculo é a mesma coisa. Um ficou colorido, o outro não, mas é a mesma coisa, tá? Tanto é que quando você executar, quando você pedir para ver assim, me mostra o que tem no lógico vet, tem aqui, ó, vão ter 2 trues e 2 falses, como foi declarado. E um vetor de caractere também. Então, caractere.vet recebe, o C é a função para representar o vetor, e aqui dentro eu coloquei lá dentro os caracteres, cada caractere separado, cada caractere encapsulado nas suas aspas, tá? E aí você pode perguntar qual que é a classe de cada um dos objetos que a gente criou. Vamos dar uma olhadinha? Então aqui, ó. Se a gente faz numérico.vet, ele vai receber, colocar lá exatamente como a gente colocou. 1,3,1,9. Se não me engano, era isso. Numérico vet recebeu esse vetor. Não sei se vocês repararam, lá no código, as funções estão sempre aparecendo entre parênteses. Para quê? Para que quando eu faço isso aqui, ele já roda e já dá o print direto para a gente, para agilizar um pouquinho, só que eu esqueço. Então, o que tem no numérico.vet? Está aqui o 139, e eu vou pedir a classe disso.
numérico, ó, de tab, ele mesmo completou para mim, é a classe numérico. Então, eu usei uma função, um vetor, para criar esse objeto, e a classe dele é a classe de cada posiçãozinha. Por quê? Basta que você diga, como o vetor é um objeto homogêneo, né, o que interessa é você saber a classe de um único elemento que está ali. Beleza? Então, se você fizesse esse teste para os demais objetos, eles também iam retornar, né? No caso, o primeiro foi numérico, o outro ia retornar o lógico, e embaixo ia retornar um caractere também, tá? E aí a gente pode fazer algumas funçõezinhas específicas que vão ajudar a gente a inspecionar um vetor, né? Então a gente vai entender algumas características dos vetores. Por exemplo, uma característica interessante que a gente pode pensar é um vetor, ele é uma sequência. Putz, uma sequência de que tamanho, então? E aí você pergunta o tamanho dele com uma função para isso. A função para isso chama length, que é o que está aqui. Então, se eu pedir lá qual que é o length desse objeto numérico, o length é 4. Por quê? Porque eu criei um vetor que tinha 1, 3, 1, 9, só 4 posições. E a gente pode fazer também, pode dar nome para as posições do vetor. Então, olha aqui em cima. Eu tenho, vou fazer aqui, né? Ó, xx, então, vai receber aqui, ó, função para vetor, que é o Czinho, e eu vou colocar algumas coisas aqui, tá? Vou colocar uns números aqui da minha cabeça, beleza? Eu vou perguntar aqui qual que é a classe do xx. É um numérico. E aí eu quero saber, mano, mas qual que é o tamanho disso? 3. Eu só tenho 3 elementos no xx, beleza? E aí você pode perguntar, esse vetor tem nome? Não, ele não tem nome. Porque está nulo aqui. Então a gente pode nomear esse vetor. E aí como é que a gente nomeia o vetor? A gente vai dizer quais são os nomes do xx. Vamos passar um vetor de nomes para ele? Então a gente vai colocar aqui posição 1, posição 2, posição 3, beleza? Então, para cada posição no meu vetor, eu estou dando um nomezinho diferente. Poderia ser esse vetor aqui. Esse vetor é um vetor de nomes para nomear esse objeto. Então, aqui eu vou colocar... Em verdade, vai ficar menos chato, né? Colocar aqui assim, vai ficar diferente. Então, quais são os nomes de xx? Então, a gente nomeou, e aí o xx... Ai, meu Deus, vai ficar assim. Tadã! O xx aparece de novo, mas ele vai aparecer com os nomes em cima, tá vendo? Ó, o pós 1, FF e o pós 3. Bom, e aí a gente pode começar a combinar, concatenar ou juntar vetores. E aí isso vai ficando bem legal. Então, ó, aqui em cima eu tenho vetor 10, 20, 30, 40. Embaixo eu tenho um vetor 60, 70, 80, 90, 100, 110. E o VET1 e o VET2, eles vão ser concatenados aqui, combinados, com uma outra operação de vetor, que é o quê? Eu peguei esse Czinho aqui e falei assim, o que eu posso fazer aqui? Combina o vetor 1 com o vetor 2 para mim, dentro de um mesmo vetor. Então, o vetor 3 vai receber vetor 1 e vetor 2 dentro da função de vetor, né? E aí, como é que ele fica, então? Executando o vetor 3, olha como é que ele fica. 10, 20, 30, 40 é o pedacinho do vetor 1. E aí, ó, 60, 70, 80, 90, 100, 110 é o pedacinho do vetor 2. E se você pedir qual que é o tamanho do vetor 3, vai ser o quê? 10. Ok? Por quê? Porque tem 10 posições aqui. 4 que vieram do vetor 1 e 6 que vieram do vetor 2. Então, essa é uma forma de concatenar. Quando a gente quer trabalhar com vetores que tenham um padrão específico ou que são muito longos para a gente criar, a gente pode recorrer a algumas funções para isso. Uma que eu gosto bastante é essa rep, de repetição. Então, ele vai repetir os valores que a gente vai passar para a função. Então, olha só. Eu tenho um determinado vetor aqui, bem simplesinho, olha, 1, 2 e 3, né? E eu quero repetir esse vetor 1, 2 e 3, cada posição 3 vezes. Então, como é que vai ficar? Quando você executa isso aqui, vai ser
O 1 vai aparecer 3 vezes, 1. O 2 vai aparecer 3 vezes, 2, 2, 2. E o 3 aparece 3 vezes, 3, 3, 3. Aqui embaixo, só que assim, isso foi quando cada um deles vai aparecer 3 vezes, né? O que esse argumento it está passando aqui. Eu posso pensar que eu não quero que seja cada um nessa sequência, assim. Então, nesse exemplo de baixo vai ficar mais claro. Eu tenho essa sequência 1, 2, 3 e eu quero replicar essa sequência, combinar essa sequência 3 vezes. Então, sequência 1, 2, 3 aqui, sequência 1, 2, 3 aqui, sequência 1, 2, 3 aqui. Combinei também. Essa é uma possibilidade, tá? Ou ainda eu posso fazer uma sequência em si, né? Um vetor a gente já define como uma sequência. Aqui a gente vai colocar um padrão para essa sequência bem explícito. Então, eu quero fazer um vetor que vai começar. Tem vários argumentos, o sec, mas ele vai começar do 10 até o 110, indo de 10 em 10, passando de 10 em 10. Então, o primeiro elemento aqui do from é o 10, começa, e ele vai terminar no 110. Tá aqui, ó, termina, beleza? E o by é como se fosse o passo que a gente vai incrementando esse vetor. Então, ó, somou mais 10 ao primeiro, ficou com 20. Próximo soma o anterior mais 10, e assim vai. E aí a gente pode fazer isso aqui. Isso aqui é uma sequência, né? Mas eu acho que é bem natural que você pense assim, nossa, quero fazer uma sequência de 0 a 1. Ops. Não necessariamente essa sequência vai terminar lindona com esse caso aqui de exemplo de livro. Né? Então, como que eu quero fazer uma sequência, por exemplo, de 10 números entre 0 e 1? Né? O que eu posso fazer? Uma opção que você pode fazer é falar onde vai começar, que é o 0, você vai falar onde vai terminar, que é o 1, e repara que eles vão ser incluídos no limite aqui, vai começar no 0, vai terminar no 1, e você quer 10 pontos no total, então o length do total vai ser 10, tá? Então dá para fazer isso aqui também. Eu imagino que muitos de vocês devem ter pensado, isso aqui vai ser tipo 0, 0,10, 0,20, mas não. Por quê? Porque a sequência foi pensada de modo a contemplar o 0 e o 1 também. Vou seguir, então. Existem funções que são aplicadas exclusivamente por estruturas de dados, né? Quais são as funções que vão especificamente para vetores? Soma de vetor, você tem lá 1319, soma isso para mim, né? A média do vetor, o desvio, mediana, variância, correlação. Só que a correlação é entre dois vetores, né, no caso. O mínimo de um vetor, o máximo de um vetor, a amplitude, que é a diferença do máximo e o mínimo, o summary, que é um resuminho desses dados, e o quantile, que são quantidades também que a gente pode obter para representar um conjunto de dados bem estatísticos, isso aí. O que pode acontecer aqui? Tem vários jeitos de eu pensar numa sequência. Posso pensar numa sequência assim, sec, de 1 a 5. Posso pensar numa sequência, é a mesma sintaxe, é a mesma coisa que está sendo dita. Então, eu passo o limite inferior e passo o limite superior aqui. Se eu quiser especificar mais argumentos, aí isso vai ficando... Eu não consigo usar os dois pontinhos como um operador, tá? Aí, se eu, por exemplo, eu quero que essa sequência vá de 2 em 2, né? Que ela é 1, 3, 5, 7, 9. Se eu quero que ela vá de 2 em 2, putz, então não dá para fazer isso aqui. Esse operador ele é bem simplesinho quando a sequência vai do começo até o final, iterando de 1 em 1, tá? Então, ó, x aqui, indo de 1 a 5, beleza, eu vou colocar ele. Vamos dar uma olhada. Deixa eu colocar esses parênteses aqui, olha, que super salvam. Ó, então aqui, ó. X de 1 a 5, tá aqui. Vou mostrar quem que é o y. O y é 2, 3, 4, 1, 2. Ele também é um vetor de tamanho 5. Vamos ver que ele é um vetor de tamanho 5. Beleza? Aí a gente vai testar. O x, ele é isso, esse operador de lógico, né? Igual, igual. O x é a mesma coisa que essa sequência aqui? Sim, é a mesma coisa. Olha que legal. E aí eu posso testar também. O x é menor que o y? Tadã! E aí vem uma coisa que eu queria comentar para vocês. Esses vetores, eles têm tamanho 5, são 5 posições. Quando você opera no vetor, repara que o R está operando posição a posição.
tá? E é por isso que quando a gente faz esses testes lógicos, eles retornam um vetor também de teste lógico. Então, eu estou testando aqui esse X aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele é a mesma coisa que essa sequência. Na prática, está acontecendo o quê? Ele está testando 1 é igual a 1, true. 2 é igual a 2, true. 3 é igual a 3, true. 4, posição a posição. Isso também vai acontecer com Y. Então, a gente vai questionar. O 1 e o Y estão aqui, ó. Vou executar aqui mais tranquilinho aqui, ó. X, Y e o X menor que Y. Tá? Pra gente ficar com o teclado mais legal. Então, ó, X, Y e X menor que Y. O que está acontecendo aqui, né? Eu estou testando. O 1 é menor que o 2? Sim, verdade. O 2 é menor que o 3? Sim, verdade. O 3 é menor que o 4? Sim, verdade. O 4 ele é menor que o 1? Não, isso é falso. O 5, ele é menor do que o 2? Não, isso é falso. Então, esse teste está acontecendo posição a posição do vetor. Tá? Isso é uma coisa bem legal da gente lembrar sempre. Eu não atualizei esse exercício. Porque isso aqui puxa um gancho para o que eu quero comentar agora, que é o fato de que o R é uma linguagem vetorizada. Eu comentei isso no comecinho da apresentação e eu vou deixar isso mais explícito agora. Então, olha só, quando a gente compara dois vetores, dessa comparação tipo x menor que y e tal, a relação ela vai ser avaliada para todo o vetor, de modo que cada elemento do vetor ele vai ser comparado com o seu respectivo par do outro vetor. Então, foi isso que a gente tinha feito, né? Você pega casela, casela, compara, casela, casela, compara. Isso que significa que a linguagem é vetorizada. Sempre que há uma incompatibilidade nesse comprimento de dois vetores que a gente está comparando, que a gente está operando, a gente diz que o vetor mais curto ele vai ser reciclado, tá? Ou seja, ele vai... É como se você fosse concatenando o vetor mais curto para que ele tenha o tamanho do vetor maior, de modo a possibilitar essas operações. Esse aqui é um exemplo das meninas também, muitíssimo bem pensado. Dá uma olhadinha aqui, gente. Ó. Então, imagina aqui no eixo, nesse frame mais da esquerda, eu tenho dois vetores. Um vetor que é uma sequência representando notas de provas e um outro vetor que é uma sequência representando as notas de exercícios. Repara que aparentemente, eles têm todo, né? Os pares estão bem casadinhos, a menos da última posição. A última posição não está casadinha. Então, se eu quiser operar com isso daqui, eu vou fazendo para todas as posições muito bem, e aí fica o questionamento. O que o R vai fazer com esse buraco daqui? E o que o R faz é um conceito chamado reciclagem. Então, ele vê assim, mano, vou pegar a galera, vou reaproveitar esse vetor. Aí ele pega essa... Né, em ordem. O começo desse vetor é como se ele fosse colocar aqui embaixo, assim, e aí ele pega essa primeira posição aqui, que é o suficiente para imputar esse buraco, e opera com isso, tá? Então, é isso que vai acontecer. O vetor menor, ele vai ser reciclado para que isso aconteça. Isso é uma vantagem? É uma questão que eu me coloco, assim, não. Isso não é uma vantagem. Isso é uma coisa para a gente ter atenção, sabe? Porque pode ser que isso seja um equívoco, você não queira isso, e aí isso meio que passa despercebido para você. O R vai acabar operando porque isso está dentro de como ele foi pensado, mas nesse contexto especificamente, não necessariamente você quer que a nota de exercício desse último aluno seja a nota de exercício do primeiro aluno, né? Que referência a gente tem para que isso aconteça? Nenhuma. Então, é uma coisa para você ter atenção. O R vai acabar operando vetores que têm tamanhos diferentes por conta desse conceito de reciclagem. Mas isso não necessariamente é sempre bem-vindo, tá? Então, voltando aqui aos nossos vetores, né? O que a gente vai fazer agora? A gente viu que o vetor ele é uma estrutura homogênea, né? Todo mundo que entra dentro de um vetor fica com a mesma classe. Faltou a gente fazer uma coisinha até, agora que eu lembrei. E aí a gente vai aprender a acessar elementos desse vetor, né? O que é isso? Você quer extrair uma única posição daquele vetor, a gente vai lá e vê como é que funciona isso. Para você
extrair uma posição desse vetor, a gente vai usar esse colchetezinho aqui, esse operador. Então, quando você coloca o nome do objeto, ó, vetor, e o colchete, está dizendo aqui que você vai pegar uma determinada posição. Então, vamos ver aqui como é que você pode fazer isso. Criar aqui um vetorzinho auxiliar para a gente, ó. C, 1, 2, meu Deus. 1, 2, 3, beleza? E aí, vamos perguntar, né? Eu tinha falado com vocês, qual que é a classe desse vetor? A classe desse vetor é numérico, porque a gente só passou coisa numérica. O que acontece se eu vir aqui e apagar o 3 e passar uma outra coisa que eu sei que não é numérico? Qual que vai ser a classe desse pagou? Então, por exemplo, vou passar aqui Arleiris. O que vai acontecer? Acho que muitos de vocês devem ter essa intuição, né? O R, ele procura sempre... Essa estrutura de dados é uma estrutura homogênea. Então, o que ele vai fazer? Ele vai forçar que essa coisa toda seja homogênea. E aí, quando você vê o que é o VET, ó, assim, né? Sempre parênteses. Ó, o que ele fez na prática? Como eu tenho um vetor aqui, que é uma das posições desse vetor, ele é caractere, ele pegou e transformou as demais posições em caractere. E a gente vê isso, olha, porque tem as aspas ao redor de 1, ao redor de 2. Se você questionar qual que é a classe do vetor, é a mesma coisa que você questionar qual que é a classe de qualquer elemento que está ali dentro, né? E a classe ficou sendo como caractere. Por quê? Porque eu passei um único elemento como caractere aqui, e aí os demais que eram inteiros, que eram numéricos, foram modificados, né, para caractere. Então, isso pode acontecer. Existe isso, assim, de você... Alguns daqueles elementos a gente conseguir... algumas classes vão passar para outras, né? Existe como se fosse uma hierarquia de classes aqui que está acontecendo. E o que é muito fácil para o computador fazer é passar todo mundo para caractere. Então, se ele enxerga que tem alguma coisa caractere e o resto é tudo número, ele vai lá e pega e passa todo mundo para caractere. Tá? Então, essa era uma coisa que eu queria fazer. Agora, vamos tentar acessar as posições aqui. Eu falei que para a gente acessar a posição de um vetor, a gente ia usar o operador de colchete. E aí, eu quero acessar qual posição? Quero acessar a posição 1. O que eu espero ver na posição 1? Esse vetor na posição 1 é um próprio número 1. Então, tá ali, 1. Vamos mudar aqui só para ficar engraçadinho, tá? Então, o vetor na posição 1 tá ali, retornou 0 como caractere, certíssimo. Agora eu quero ver outra coisa, né? 2, o que vai... Não, 2 não. 3, o que vai retornar para mim? Tem que retornar Arleiris, beleza? Certíssimo. O que acontece se eu indexar com alguma coisa que não tá ali, né? Tipo 0. Existe o índice 0 no R? Não, não existe. Ele não vai conseguir fazer essa indexação. Então não vai dar certo. É isso aqui que ele tá dizendo, tá? Ó, não consigo fazer isso. Eu sei que esse vetor só tem 3 posições. Se eu passar uma coisa do tipo 6, o que vai retornar para mim? Também não vai conseguir fazer, tá? Então, é isso que é importante a gente entender. Você indexa até onde existem os elementos, né? Começando do 1 até a última posição desse elemento. Lembrando que para você indexar com a última posição do elemento, o que você pode fazer? Você pode usar uma função aqui dentro que vai perguntar qual o tamanho desse vetor. Vem aqui. Ó, é que isso. É porque o vetor, ó, o vetor tem posição 3. Você usa isso para indexar aqui, né? E aí a gente chegaria na posição que a gente quer, tá? Então, isso aqui é super útil, indexação, super, super útil quando você está inspecionando dados. E beleza. Existem outras formas de acessar, e acabou que eu fiz ali, né, usando o length e tal, que ficam mais chiques no caso. Por quê? Porque você vai acessar os elementos como operadores lógicos. Então, aqui, vou acessar alguns elementos. Uma forma interessante de fazer isso, além da gente fazer com os inteiros, né? 1, 2, 3, 4, seria legal se a gente pudesse fazer com operações lógicas. Então, vamos ver aqui. Olha como isso vai fazer sentido. Eu tenho aqui um objeto que é a idade. A idade é um objeto que eu vou atribuir um vetor. Esse vetor está recebendo quais entradas? 34, 27, 20, 28, 32, 43, 31, 18, 45 e 36, tá? E aí eu vou perguntar para o vetor, né? O vetor, vamos fazer esse teste lógico aqui, que a gente sabe que vai operar em cada um dos elementos desse vetor.
Então, ele pergunta assim, idade maior que 35. O que é isso? A gente está fazendo uma operação lógica em que a gente vai ver cada uma das posições, vamos comparar com 35. Então, idade na posição 1 é 34. 34 é maior que 35? Não, é falso, que é o que está aqui. Idade na posição 2, 27. 27 é maior que 35? Não, é falso, que é o que está aqui. E assim vai, até chegar no final. Vamos fazer o final também. 36, idade na posição, não sei, 10. Idade na posição 10. O que é? É 36. 36 é maior que 35? Sim, 36 é maior que 35. Então tá aqui, true, beleza? Então, quando eu faço essa operação lógica do vetor, né? Um vetor, isso aqui tem uma dimensão aqui, isso aqui é uma sequência de números. Eu comparo isso com um escalar, porque 35 é um único número. Eu vou fazer essa sequência, vou obter um vetor lógico, né? Cada posição dessa aqui vai corresponder ao resultado de fazer o teste para cada posição com o escalar, tá? E o que eu posso usar, então? Digamos que eu queira pegar todo mundo, todas as idades que são das pessoas que têm idade maior que 35. Aí o que eu posso fazer? Eu posso usar esse vetor lógico para indexar o meu objeto. Então é o que eu estou fazendo aqui nessa partezinha aqui de baixo. O que está acontecendo? Perguntando aqui dentro, né? Seriam os índices, no caso. Podia passar 1, podia passar 2, até o comprimento do vetor. Mas aí eu vou passar isso daqui. Quais são as entradas de idade que são maior que 35? A gente sabe, por exemplo, que a última e a antepenúltima são entradas desse tipo. Então, a gente sabe que pelo menos tem que retornar 36 e 45, tá? E aí, a gente indexa isso aqui no vetor. Idade indexada por essa coisa lógica, aqui retorna o quê? Retorna o vetor nas posições em que essa sequência lógica funcionou, em que essa sequência lógica retornou true, ok? Então, quais são as idades que foram maiores que 35 dentro desse vetor? 43, 45 e 36.